Olá, amados, paz bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lição de número 11, da classe de jovens da editora CPAD. Lembrando que você pode adquirir este slide na plataforma ebdinfoco.com. Além do slide de jovens, você também encontra os slides das classes de adulto e adolescentes. Então acesse www.ebdinfoco.com. Além dos slides dessas três classes, você também encontra os comentários em vídeo, comentários em áudio, comentários em PDF, subsídios em vídeos e subsídios em PDFs, além de cursos de capacitação para professores. Acesse www.ebdinfoco.com. Temos também o nosso aplicativo para Android. Acesse lá a sua Play Store e procura lá EBD em Foco. Baixe o aplicativo do EBD em Foco e tenha todo o conteúdo do ebdinfoco.com na palma da sua mão. Então é isso aí. A lição é a lição de número 11 e o assunto é alerta contra os falsos mestres e suas heresias. Nós vamos aqui continuando, aí já quase chegando ao final desse trimestre, estudando a segunda carta do apóstolo Pedro. O texto do dia nos diz: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. 2 Pedro 2 e verso 1. Nós temos estudado que as cartas de Pedro nesse trimestre, você, nosso amado professor, jovem, aluno da escola dominical, e nós vemos que a temática da primeira carta do apóstolo Pedro tinha uma perspectiva de alerta quanto a permanecer firme, quanto ao fim do tempo, quanto às perseguições, enfim, a temática básica da primeira carta era esperança, mesmo em tempos de dificuldade. Na segunda carta, Pedro já se propõe a tratar de um problema que era recorrente na igreja primitiva. Os falsos doutores, os falsos mestres que estavam surgindo tanto dentro da igreja, de dentro da igreja, quanto vindo para a igreja. E aqui Pedro está olhando para o Velho Testamento. Certamente ele está falando com pessoas aqui que conheciam o Velho Testamento, possivelmente entre estes aqui sejam cristãos judeus. E ele fala, olha, houve entre o povo falsos profetas. Houve lá atrás, no meio de Israel, houve falsos profetas. E entre vós haverá falsos doutores. Eles chegarão de forma sutil e vai introduzir heresias de perdição entre vocês, no meio de vocês. Inclusive, estes negarão o próprio Senhor que os resgatou. A ideia de Pedro aqui é, por exemplo, talvez algo parecido com o arianismo, né? Como os testemunhos de Jeová hoje, que diz que Jesus não é Deus, que ele é um Deus de segunda categoria. Houve muitas controvérsias em relação da pessoa e divindade de Jesus naquela época, que nos faltará tempo para falar sobre tudo aqui. Mas Pedro está falando sobre pessoas que duvidariam da divindade de Cristo ou da sua humanidade, que são duas coisas especialmente importantes dentro do cristianismo. A humanidade de Cristo não elimina a sua divindade e a sua divindade não pode anular a sua humanidade. Jesus era um homem e Jesus era Deus numa só pessoa. Essa é uma doutrina bíblica da humanidade e da divindade de Cristo que não pode ser separada. A síntese diz: a igreja deve estar sempre alerta contra os falsos mestres, pois estes se infiltram
no meio dos crentes e disseminam heresias destruidoras. Às vezes nós pensamos que essas heresias destruidoras são coisas como adventismo, como mormonismo, como o testemunho de Jeová, mas nem sempre as heresias que adentram o nosso meio e destrói muitas vidas são esse tipo declarado, institucionalizado de heresias. Dentro da própria igreja existem pessoas com modismos, com novidades que não têm base bíblica, e isso também destrói vidas. É por isso que, mais do que acreditar no que é pregado pelo pastor da igreja, é ter a consciência de que a autoridade na igreja é a palavra de Deus. Fazer como os bereanos, mesmo que Paulo, o grande mestre, ensinasse, quando terminava os ensinos, em virtude deles não terem bíblias como nós temos hoje, era só aquele pergaminho lá que Paulo estava usando na hora da ministração. Quando terminava Paulo de ministrar, eles corriam lá, pegavam o pergaminho e iam conferir se o que Paulo estava falando era realmente verdade. Então, nós às vezes nos preocupamos com certas heresias que estão do lado de fora, heresias externas, mas nascem heresias em nosso meio e somente um conhecimento verdadeiro da palavra de Deus pode nos livrar desse tipo de mal. Nós temos aqui o texto bíblico de 2 Pedro, capítulo 2, do verso 1 até o verso 9. Eu não vou me deter no texto, né, como de costume, em virtude de tempo, você faz o estudo do texto aí como convier. Nossa introdução. A nossa introdução nos diz o seguinte: depois de ensinar e aconselhar os cristãos sobre várias doutrinas, Pedro adverte agora a respeito dos impostores religiosos. Com coragem digna de um apóstolo do Senhor, Pedro não fica indiferente em relação àqueles que estavam espalhando o engano dentro da comunidade de crentes. A postura do apóstolo Pedro é uma coisa que é muito importante a gente observar. Pedro tinha consciência do evangelho que ele pregava. Ele sabia que aquele evangelho era o evangelho de Cristo, porque ele andou com Jesus, ele sabia disso, Jesus quem deu o evangelho para ele. E no momento em que ele vê esses falsos mestres, ele jamais poderia se omitir. Então, Pedro faz uma coisa aqui que na maioria das vezes hoje é rechaçado. Hoje, determinados líderes hereges que surgem por aí são defendidos como ungidos de Deus. Ah, é ungido de Deus. Ah, ele não pode ser questionado. Ah, ele não pode ser confrontado porque é ungido de Deus. Pedro não entendia dessa forma, não. Pedro entendia o seguinte: o verdadeiro evangelho é esse. Esse cara aí está falando um outro evangelho. Não posso permitir que a igreja seja contaminada com esse tipo de mentiras, com esse tipo de engano. É pela saúde da igreja. Por mais que essa pessoa tenha até mesmo ascendido dentro da própria igreja como um obreiro da igreja. Mas se ele se desvirtuou da sua mensagem, do seu comportamento, ele precisa ser confrontado. E foi isso que Pedro fez com os mestres daquela época. Com o mestre, Pedro, entendeu a importância de se precaver dos lobos vestidos em peles de ovelhas. E agora está disposto a denunciar esse mal dentro da igreja, tá? Como eu já disse, às vezes nós nos preocupamos com heresias externas, já institucionalizadas, como nós falamos de testemunho de Jeová, de mormonismo e, enfim, outras seitas por aí. Mas Pedro está lidando com heresias que nasceram dentro da igreja.
possivelmente pastores de dentro da igreja, e Pedro não entendia que eles eram ungidos de Deus e que não poderiam ser confrontados. Na verdade, por amor a Cristo e por amor à igreja, a eleita de Deus, Pedro confrontava estes hereges para que eles se arrependessem ou saíssem, para que a igreja tivesse saúde doutrinária. Porque além de ensinar a verdade, o líder cristão também tem a nobre missão de confrontar a mentira, a falsidade, falando o que convém à sã doutrina. Paulo diz a Tito: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Ou seja, só fala o que convém à sã doutrina e não abra mão da sã doutrina. Tu não vai passar da sã doutrina, tu não vai arrumar mais coisas para colocar sobre a doutrina, essas muletas que nós vemos por aí, mas tu também não vai permitir que outros façam isso. Você fica só na sã doutrina e não permita que outros passem da sã doutrina. Isso que Paulo está dizendo a Tito: tu, porém, fala o que convém à doutrina. Só o que convém à doutrina. O que passar disso é heresia, é maldito. Primeiro ponto: os falsos mestres e suas heresias. A falsidade religiosa. No seu início e nas décadas seguintes, a igreja foi ameaçada por judaizantes que queriam impor a lei mosaica e seus ritos sobre os cristãos. Estes mestres alteravam o cerne do evangelho, colocando a lei como complemento da obra de Jesus no Calvário, razão pela qual o apóstolo Paulo os censurou em Gálatas, no capítulo 1, versos 8 e 9. Paulo diz: mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que você já tem anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, Paulo repete, para dar ênfase. Agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja maldito. Olha só, nosso primeiro ponto aqui está explicando que uns dos ataques que a igreja sofreram foram dos judaizantes. É até compreensível o ataque dos judaizantes, porque a igreja nesse início era composta de muitos judeus acostumados com o judaísmo, mas eles precisavam entender, e é importante que nós entendamos hoje, que judaísmo é judaísmo e cristianismo é cristianismo. Só existem duas ligações básicas do cristianismo com o judaísmo, que é o mesmo Deus e que é o Velho Testamento. No mais, o Velho Testamento, inclusive, é a sombra do Novo. As práticas, especialmente as práticas litúrgicas do culto judaico, não devem ser observadas nas igrejas do cristianismo, na igreja de hoje. Por exemplo, existem muitas igrejas que tem Arca da Aliança lá no púlpito, tem pessoas vestidas de sacerdote, os ministros da igreja são chamados de sacerdotes, os cantores são chamados de levitas. Existem muitos outros elementos judaicos que são inseridos no culto cristão que não devem ser feitos. Assim como Pedro, Paulo, Judas e próprio João rechaçou o judaísmo dentro do cristianismo. O judaísmo é uma coisa e cristianismo é outra coisa. Tempos depois, o cristianismo passou a ser ameaçado pelos falsos doutores, o pseudodidácolos, também chamado de falsos mestres ou professores, que tentavam introduzir nas doutrinas cristãs conceitos das filosofias pagãs, induzindo o povo à prática da imoralidade. Enquanto que os judaizantes queriam trazer as práticas, os cerimoniais judaicos para o culto cristão, agora cristãos gentios, gentios que aceitaram o evangelho, ou que pelo menos passaram a fazer parte da igreja,
e não necessariamente aceitando o evangelho, estes começaram a deturpar o evangelho e colocar no evangelho aquelas filosofias e conceitos pagãos, introduzindo todo tipo de perversidade e imoralidade dentro da igreja. Porque o que eles estavam fazendo era trazendo o mundo para dentro da igreja. E o mundo sempre teve as suas práticas imorais e perversas. No contexto de Pedro, então, que está falando para os irmãos que está no mundo totalmente helenista, né, dominado pela cultura greco-romana, então Pedro sabia que o perigo da imoralidade, o perigo do paganismo era muito grande quando estes pseudos mestres começavam a introduzir as suas filosofias pagãs no meio da igreja. Porque Pedro conhecia o contexto greco-romano da sua imoralidade, das suas filosofias, do seu paganismo com seus deuses, de todo tipo de coisas que são contra o evangelho. Pedro sabia que existia ali, por isso ele estava bastante preocupado, né? É dentro desse contexto que Pedro escreve a sua segunda epístola, né? Cujo teor é bem parecido com a carta de Judas. Ambas advertem sobre as principais características dos falsos mestres, suas heresias, motivações e a certeza do julgamento divino sobre eles. Então, olha só, Pedro está então falando sobre esse ponto. Enquanto a igreja sofreu muito com os judaizantes, agora estamos vendo um ataque que provavelmente está surgindo dentro da igreja mais afastada de Jerusalém, mais no meio dos gentios. Os falsos mestres. Os leitores da carta estavam habituados com as histórias dos falsos profetas de Israel. Assim, da mesma maneira que houve falsos profetas no passado, né, nós vemos isso em Jeremias 6:14, 14:14, e Ezequiel 13:16, isso aqui só referências resumidas, tem muitas outras. Estava havendo entre o povo, mestres fraudulentos. Jeremias conta sobre, Isaías também conta, dos profetas que profetizavam por dinheiro, que eram adúlteros, que levavam o povo a pecar, mas se diziam profetas de Deus. Eu não estou falando de profetas como Balaão, que muitos chamam de profeta de Deus, mas preciso deixar bem claro que Balaão não era profeta de Deus. Ele era um profeta pagão. Estou falando de profetas que se diziam profetas de Deus, que existiam no povo de Israel. E Pedro, então, sabendo que os irmãos têm essa consciência, ele então fala, olha, da mesma maneira que houve falsos profetas no passado, está havendo falsos mestres no meio de vocês. Tenham cuidado. Os tempos mudam, mas o diabo, o pai da mentira, encontra novas maneiras de enganar o povo. E por que ele não muda, né? Enquanto os falsos profetas supostamente falavam sobre a direção de Deus, né? Os profetas tinham lá suas visões, tal, e enfim, Deus me revelou isso, tal, tal. Os falsos mestres distorcem as escrituras. E os falsos profetas inventam revelações. Eles adulteram a verdade de Deus. Os falsos mestres estavam trazendo elementos pagãos para dentro do cristianismo, com aquele argumento de trazer uma retórica mais bonita, de atrair mais pessoas, né? Então eles estavam trazendo esse tipo de imundícia para dentro da igreja, mas nós sabemos que isto não é o evangelho de Cristo. As heresias. De acordo com o texto bíblico, os falsos profetas introduzem encobertamente heresias de perdição. No original grego, embora a palavra heresia, heresis, tenha um sentido estrito de fazer uma escolha, no Novo Testamento ela denota uma escolha deliberada de rejeitar o verdadeiro ensino cristão, dando origem a doutrinas heréticas e movimentos sectários, né? A palavra heresia, na verdade, ela foi adquirindo esse significado, porque de modo bem restrito lá,
heresia é só fazer uma escolha, né? Não necessariamente naquela época tinha a ideia de fazer uma escolha errada, mas acabou que ela foi sendo associada a isso em virtude do tempo, né? Isso é muito comum com a linguagem, isso é muito comum. Então, o que eles faziam, né, dentro dessa ideia de que heresia é fazer uma escolha, eles faziam uma escolha errada. Perceba que a heresia não é um erro teológico. A heresia é uma escolha errada. Eles têm consciência de que aquilo ali não é original. Eles estão fazendo essa escolha errada por pura perversidade. Falsos mestres procedem utilizando a dissimulação e eles introduzem suas heresias encobertamente na igreja. Quase nunca confrontam abertamente a ortodoxia bíblica. Eles vivem com cara, né? São lobos com cara de ovelhas. São lobos. Essa expressão encobertamente aqui, né? Eles introduzem suas heresias encobertamente, ou seja, de forma discreta. A melhor forma de descrever isso é realmente lobo em pele de cordeiro. Lobo vestido de ovelha, porque nem sempre você percebe que ele está introduzindo uma heresia. De maneira secreta, sorrateira, desprezam doutrinas elementares da fé. A exemplo da inerrância, né? Muitos dizem que a Bíblia já não é mais inerrante, a inspiração das Escrituras, e adotam métodos hermenêuticos espúrios para poder fazer interpretação bíblica, né? E nós precisamos entender que ou a Bíblia é inerrante, ou então ela não serve para nada, ou ela é inspirada por Deus, ou então ela é só um compêndio de livros históricos. Ela não transforma a vida de ninguém, não nos leva ao conhecimento de Deus, não é a palavra revelada de Deus. Se nós acreditamos em Deus, precisamos ter consciência de que nós adquirimos conhecimento sobre a existência de Deus a partir das Escrituras. Portanto, ela deve ser inerrante e ela deve ser inspirada por Deus. Se nós não acreditarmos nisso, não faz sentido sermos cristãos. Negam ao Senhor que os resgatou. Uma das principais maneiras de identificar uma heresia é observar se o seu ensino subtrai a divindade de Cristo, diminuindo seu poder e autoridade. Isso é interessantíssimo porque, na maioria das vezes, as principais heresias que surgiram, que tem hoje, eles têm o hábito de fazer uma diminuição da pessoa de Cristo. Por exemplo, o Testemunho de Jeová diz que Jesus não é Deus, é um Deus menor, né? Coloca lá com o artigo indefinido o minúsculo. Os Mormons dizem que ele era só um profeta, que o sangue dele não expia pecado. E assim por diante. Os Adventistas dizem que ele foi terminar o sacrifício dele só no céu, fazer expiação por nós no céu. A maioria das heresias estão basicamente dentro da pessoa, de uma deturpação da pessoa de Cristo, né? E o apóstolo João diz que nós temos que acreditar no Cristo que é Filho de Deus, que veio em carne, que se deixou morrer na cruz do Calvário, mas que ressuscitou o terceiro dia e ascendeu ao céu. E que ele é plenamente Deus e plenamente homem. Não há como rejeitar isso e acreditar nisso como evangelho. Isso é o que Pedro quer dizer quando afirma que os falsos mestres negarão o Senhor que os resgatou. Eles transformarão o Jesus Cristo, nosso Salvador, numa coisa qualquer. Uma clara evidência da falsidade e de um ensino é tratar Jesus somente como um grande ensinador ou um mestre moral e rejeitar a sua deidade. Jesus tinha total convicção de sua eternidade, pois ele diz: eu e o Pai somos um. Então, nós já falamos sobre isso. Uma das características da heresia é transformar Jesus numa coisa menor do que Deus. E depois da sua ressurreição dos mortos afirmou: é-me dado todo o poder no céu e da terra. Então temos que acreditar não menos do que num Jesus que é Deus. Cristão não era um simples sábio. Cristo, melhor dizendo, Cristo não era um simples sábio, um mero homem de moral elevada, ou
somente um profeta. Ele era o Filho unigênito de Deus, enviado com o propósito de proporcionar redenção ao homem. C.S. Lewis falava que jamais poderia admitir de acreditar em Jesus apenas como um bom mestre, um grande homem. Ou ele era realmente o Cristo, Filho de Deus, ou ele era um lunático maluco, porque fazer o que ele fez, falar o que ele falou, só sendo um lunático ou então o Filho de Deus. Segundo ponto, características dos falsos mestres. Fazem seguidores. Lamentavelmente, os impostores da fé sempre alcançam êxito na tarefa de arrebanhar ouvintes e seguidores. Geralmente, pessoas incautas que são levadas por qualquer vento de doutrina, né? E especialmente estes falsos mestres, eles abordam frequentemente assuntos, né, temas que satisfaz a necessidade, ou melhor, satisfaz as vontades das pessoas, e por isso atrai tantas pessoas. Então, uma forma também de nós identificarmos esses hereges é com o que eles estão preocupados. Estão preocupados com a imagem deles, estão preocupados com seguidores no Instagram, no Twitter, no WhatsApp, enfim. Eles estão preocupados com coisas superficiais, eles não estão preocupados com a salvação da alma daquela pessoa, dão ênfase em coisas que têm aparência de piedade, mas não são, como diz Paulo. Então, existem muitos elementos que podem ser observados para você entender o que é um verdadeiro falso profeta nos dias de hoje. O ser humano possui um anseio inato por Deus, pois foi criado como um ser espiritual, mas diante da sua condição caída é pecadora. Acaba substituindo o Deus verdadeiro e a sua palavra por ídolos construídos por ele próprio. É exemplo do episódio do bezerro de ouro em Êxodo 32, né? Além do que Paulo diz lá em Romanos capítulo 1, que trocaram a imagem do Deus verdadeiro pela criatura. A tática dos falsos mestres é idêntica àquela utilizada pelos falsos profetas. Falar o que o povo quer ouvir, dar aquilo que o povo quer. Isso é muito básico, né? É muito básico. Hoje, esses falsos mestres são aqueles que não confrontam as pessoas, mas que oferecem a elas aquilo que o coração maligno e carnal delas estão querendo. Em razão disso, Pedro afirma que muitos seguem as suas práticas libertinas. Não, estão aí cheios de adultério, cheios de ganância, cheios de vaidade. Aí chega um líder desse aí, pseudo-cristão, dizendo que pode satisfazer isso, arrumar um jeito para que eles possam ser cristãos e ainda viver nisso, e claro, muitos vão aderir. Enganadores religiosos não propagam somente falsas doutrinas, mas também as falsas condutas, né? Eu sempre vejo que hoje em dia, no meio do evangelicalismo, tem uma ênfase na riqueza, uma ênfase na fama, uma ênfase na competitividade entre as igrejas. Isso é resultado de falsas doutrinas e falsos mestres. Ao distorcerem a palavra de Deus, como fez a serpente no Éden, levam seus seguidores à libertinagem e às práticas imorais, denegrindo o evangelho diante do mundo, né? E como diz William Barclay, não existe propaganda melhor para o cristianismo do que um cristão verdadeiro. Defendem o antinomismo. A advertência apostólica contra os ensinos que conduziam à imoralidade era crucial naquele momento. Além do gnosticismo, a comunidade cristã também padecia com os ensinos heréticos dos antinomismos, né? Que não havia lei. Como nós não estamos mais debaixo da lei, então não há regras, né? Então, dentro do contexto aqui de uma cultura helenista, greco-romana, isso aqui é muito importante, Pedro, alertar os irmãos quanto a isso. Os antinomistas apregoavam a desnecessidade dos crentes seguirem princípios éticos, ou argumento de que os preceitos morais da lei de Deus não teriam mais validade após a morte de Cristo, né? Os antinomistas, antinomismo é ausência de lei, ausência de regra. Não há princípios éticos a seguir. Para eles era assim, Jesus morreu pelos nossos pecados
E o que nós fazemos agora não é mais pecado, porque Jesus santificou isso aí. Olha que absurdo, né? Uma coisa totalmente avessa do que a Bíblia ensina. Para os falsos mestres, não há qualquer problema em ser crente e ao mesmo tempo viver deliberadamente no pecado. Ou seja, para estas pessoas, não tem problema nenhum de você ser o cristão e cantar forró no mundo, nem cantar sertanejo, nem cantar rock, nem, enfim, fazer qualquer outra coisa em ambientes que levam à promiscuidade, né? Eles são evangélicos, são cristãos, mas isso é o trabalho deles, né? Isso não tem problema nenhum, não tem nada a ver. Isso é um engano. Paulo combateu aqueles que achavam que por causa da graça de Deus podiam continuar uma vida dissoluta. Romanos 6, de 1 a 4, Paulo diz sobre isso, né? Se nós morremos com Cristo, nós morremos para o pecado. Como nós agora queremos viver no pecado se morremos com Cristo, né? A graça divina não justifica a continuidade do pecado, que na verdade, o argumento de Paulo é, onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que nós faremos agora? Vamos pecar para que abunde mais a graça? De modo algum. Aí Paulo explica, se nós morremos com Cristo, morremos para o pecado. Quem morreu não vive mais para o pecado, não faz o menor sentido. Como consequência dos falsos ensinos em suas práticas, Pedro enfatiza que o caminho da verdade é blasfemado, ou seja, ao deturpar o evangelho, os impostores trazem escândalo na igreja e envergonham o nome de Cristo. Isso é muito, mas muito atual. Hoje é tão complicado hoje. A igreja está tão sem moral, a igreja está tão sem respeito, que eu tenho um amigo, pastor, que ele foi comprar um carro e perguntaram como era a profissão dele. E ele é pastor, né? Ele cuida de igrejas. E ele relutou um pouco, mas falou que era pastor. Adivinha? O cadastro dele foi reprovado. Aí o vendedor ligou para ele e disse, moço, não era para você ter falado que era pastor. Porque a política da empresa acaba rejeitando esse tipo de pessoa. Porque tem muitos caloteiros que usam o nome de pastor ou pastores caloteiros. Ou seja, ser cristão, ser um ministro do evangelho, virou uma coisa ruim por causa desses falsos. Buscam lucro e proveito próprio. Outra marca dos falsos mestres é a busca do lucro financeiro por meio da fé. Pedro falou muito sobre isso, né? Movidos pela avareza, eles tratam os seus seguidores como mercadorias, fazendo dele negócio com palavras fingidas. Certamente, como ensina Lawrence Richard, não devemos nos precipitar e considerar alguém como um falso mestre, com base na sua renda financeira. A questão aqui é a motivação e a exploração financeira. Não, existem muitos cristãos, muitos pastores que são prósperos, né? Outros já eram prósperos, isso não tem nenhum problema. Não é necessariamente que todos os pastores, todos os cristãos tenham que fazer voto de pobreza, mas é absolutamente importante observarmos que o falso mestre, ele tem uma ênfase muito grande na lucratividade com a fé, e isso é errado. Exploradores da fé não amam as pessoas, amam dinheiro. Eles não estão preocupados com o crescimento espiritual dos crentes, e sim com o próprio benefício financeiro. Judas diz que eles são pastores que apacentam a si mesmo. Isso é um problema sério, porque hoje a motivação de muitos pastores para ser pastor não é cuidar de pessoas, mas é engordar a conta bancária. E isso é um problema recorrente, inclusive dentro da Assembleia de Deus, da qual nós pertencemos. Naquela época, muitos desses falsários espirituais cobravam para realizar suas práticas religiosas. Olha só como esse negócio é velho. Em nossos dias não é diferente. Em muitos casos há quem use o ministério cristão com propósitos egoístas, com olhos voltados para o lucro e o lucro financeiro. Isso é recorrente.
precisaríamos de horas e horas para poder falar sobre isso aqui, ainda sobraria argumento ainda, sobraria assunto, porque infelizmente é uma coisa recorrente dentro da igreja, mas que fique bem claro, é antibíblico. Que Deus nos dê sabedoria para discernir entre o falso e o verdadeiro, entre aqueles que servem a Deus e aqueles que servem aos seus interesses pessoais dentro da igreja. Somente através do conhecimento bíblico, de uma vida de oração, nós teremos esse discernimento para não sermos enganados por estes lobos em peles de cordeiro, ou de pastores, né, no caso. Julgamento dos impostores da fé, nosso terceiro ponto. Uma sentença decretada. Pedro finaliza o verso 3 dando um alento aos fiéis que clamam por justiça. O tempo dos falsos mestres está terminando. O destino deles é certo, a condenação final. Certamente eles pagarão por isso. Ninguém poderá livrá-los da sentença do justo juiz, porquanto hão de pagar o preço pelos seus falsos ensinamentos e pelas vidas que desviaram da verdade. Muitos deles vão fazer prodígios, muitos deles vão prosperar sim, mas naquele dia Jesus vai dizer: afastai-vos de mim, praticantes da iniquidade, porque eu não conheço vocês. Em sua palavra, Deus sempre deu a conhecer a sentença sobre os impostores religiosos. Olha o que Apocalipse 21:8 diz: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos que prostituem e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Não basta fazer parte de uma denominação, é preciso se converter a Cristo. No julgamento final, nem mesmo o fato de dizerem que profetizaram, expulsaram o demônio ou fizeram maravilhas no nome de Deus será suficiente para livrá-los. Jesus lhes dirá: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7:23. Esse é um texto emblemático sobre isso, porque muitos acham que os dons espirituais, o sucesso ministerial é aqui uma evidência da aprovação de Deus. Nem sempre. Nem sempre. E Mateus 7:23 deixa isso bem claro. Muitos dirão naquele dia: Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome fizemos prodígios. E Jesus vai dizer: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós praticantes da iniquidade. O Deus de justiça. O apóstolo comprova a certeza da severa condenação divina com base em 3 condenações anteriores: a rebelião dos anjos, a geração pré-diluviana e as sociedades de Sodoma e Gomorra, né? Se Deus condenou os anjos que pecaram, lançando-os no inferno, né? Quando Lúcifer, né, que é o nome que é dado a Satanás, se rebelou e convenceu os anjos, Deus não falou: não, os anjos deixa aqui, não. São todos condenados, vão para as prisões. A geração pré-diluviana, né, desobedeceu a Deus e Deus condenou, mandou o dilúvio. Sodoma e Gomorra a gente conhece. Deus condenou aquelas cidades, reduzindo elas a cinza por causa da sua perversidade, do seu pecado. E os falsos mestres aguardarão, receberão a mesma recompensa destes aqui. Então é absolutamente certo que os falsos mestres também receberão a sua condenação. Ele é amor, mas também é justiça. O Salmo 50, verso 6 nos diz sobre isso, né? E os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Ele vai julgar cada um. De modo claro, essa passagem das Escrituras confronta os falsos ensinos que negam a ideia do inferno e da punição eterna para os pecadores. Nesse sentido, o universalismo, linha teológica que afirma que todos os homens estão destinados à salvação eterna, não encontra qualquer respaldo no texto sagrado. Essa é uma questão complexa, né? Mas Deus enviou seu Filho para morrer, para salvar o mundo. Mas Deus tem consciência de que o mundo não será todo salvo por causa da rebeldia das pessoas. O livramento dos justos. Pedro contrasta a condenação dos ímpios
com o livramento dos justos. Ele recorda que Deus guardou a Noé e a sua família, livrou a Ló. Evidentemente, isso é uma prova do favor divino em benefício dos pecadores arrependidos, né? Nós podemos ver que estes homens estavam dentro do mesmo contexto de perdição, de rebeldia. Noé estava no meio daquele povo antes do dilúvio, todos pecados, todos pecaminosos, todos cheios de pecado, todos revoltados contra Deus. Noé era o único justo. Ló, em Sodoma e Gomorra, da mesma maneira. É evidente que Deus livra da condenação aqueles que são fiéis a Ele. O perdão de Deus está disponível àqueles que abandonam o pecado e passam a viver inteiramente para Ele mediante a graça de Deus. A condição da salvação é estar em Cristo, permanecendo fiel à sua palavra, né? É importante nós entendermos isso. Muitas pessoas vão à igreja, mas não vão a Cristo. Fazem parte de uma igreja, ou melhor, de uma denominação, mas não fazem parte de Cristo. E a salvação é para aqueles que fazem parte de Cristo. Isso pressupõe fé e arrependimento dos pecados. Isso pressupõe que eu acredito irrestritamente que Cristo é meu Salvador, me arrependo dos meus pecados porque Ele é santo, e assim Ele me dá a vida eterna. Nossa conclusão. Desde a queda do primeiro casal, as mentiras de Satanás e as heresias provindas das obras da carne tentam afastar os homens da verdade de Deus, por meio de sedução e do engano, né? Seduzindo, mostrando coisas boas e distorcendo a verdade. Como vimos nesta segunda epístola, Pedro adverte aos crentes sobre os perigos dos falsos mestres e seus ensinos heréticos, os quais distorcem as doutrinas bíblicas e conduzem as pessoas a um padrão de vida imoral. A mensagem do apóstolo Pedro ecoa com grande intensidade para a igreja contemporânea, a igreja de hoje. Um tempo de falsa tolerância e pluralismo religioso que tenta a todo custo colocar Jesus ao lado de outros deuses e transmitir a ideia de que todos os caminhos conduzem a Deus. Todavia, a verdade nunca se confunde com a mentira. Jesus é o único caminho e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Nós temos aqui as perguntas, eu não vou fazer o uso desse texto. Então, nós chegamos ao final aqui do nosso comentário. Até a próxima, se Deus quiser, paz e bem a todos.